Estão conseguindo ver? Eu tô. Então, vamos lá, vou começar de uma vez, porque essa aula é grande. Não sei nem se eu vou terminar ela hoje, porque acaba ficando cansativo, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o sistema digestório. Ah, eu esqueci de ligar a câmera para vocês. Vocês querem me ver ou não precisa? Eu acho bobagem. Já que vocês Precisa sim. aparecem, eu também não vou aparecer, não. Vocês estão Não, mas escutando, tá vendo a tela, tá bom, né? precisa sim. Ai, gente, pelo amor de Deus, por que vocês fazem isso? Tô zoando, você que sabe. Vamos lá. Peraí que mandaram alguma coisa no chat. O sistema digestório, né, ele tem algumas funções e ele é responsável por transformar os alimentos que a gente ingere, né, em compostos mais simples, para ser mais fácil, né, da gente utilizar e também absorver, porque é a partir dos nutrientes presentes nos alimentos que o nosso organismo ele vai conseguir construir novos tecidos e também fazer a manutenção dos tecidos que estão danificados, né? E principalmente também extrair energia desses alimentos ingeridos. Também tem a função de garantir o processamento do alimento ingerido, aí promover a absorção, né, dos nutrientes e também de eliminar o que não vai ser utilizado pelo nosso corpo, que é o restante, né, o que a gente não usa, ele tem que ser eliminado. E isso tudo é possível por conta da ação de vários órgãos e também de glândulas acessórias que vão sintetizar algumas substâncias que são essenciais no processo de digestão. Então, o sistema digestório, ele é composto por órgãos e também por glândulas acessórias, tá? Então, vamos lá. Quais são esses órgãos? A boca, a faringe, o esôfago, estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e ânus, tá? E as glândulas acessórias, a gente tem as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Aí aqui é o trajeto que o alimento vai fazer no nosso sistema, né? No nosso corpo. Então, o alimento ele vai começar lá a ser digerido, né? Na boca, porque ele já vai sofrer a ação da saliva e dos dentes. Então, ele já vai se transformar. E aí, lá na boca, ele já vai se transformar em bolo alimentar e vai seguir para a faringe, vai descer para o esôfago e vai chegar lá no nosso estômago. E aí, lá no estômago é que ele vai sofrer a ação do suco gástrico, e aí o que a gente chama de bolo alimentar vai ser chamado de quimo. Então, ele vai modificando, tá? Durante esse trajeto todo. No nosso intestino delgado, ele vai sofrer a ação de secreções que são produzidas pelo nosso próprio intestino, pelo pâncreas e também pelo fígado. E é no intestino delgado onde que vai ocorrer a grande absorção de nutrientes. Lá no intestino grosso vão se formar as fezes e depois vai ser eliminada pelo ânus. Bem facinho, né? Mais fácil do que o sistema cardiovascular. E aí a gente já começa a falar de doenças, porque é bem simplesinho. Acho que não ficou alguma dúvida sobre o trajeto do alimento, a transformação que ele sofre, os nomes. Então, vamos lá. A gastrite, ela é uma inflamação no revestimento mucoso do estômago, na parede mucosa, né, do nosso estômago. Essa mucosa, ela já foi feita, né, para resistir a uma irritação e normalmente ela até suporta um elevado índice de conteúdo ácido, né? Porque o suco gástrico, ele é extremamente ácido. Então, essa mucosa, ela já foi feita para isso mesmo. Porém,
por alguns motivos, ela pode se irritar e também inflamar. E aí, no desenho que eu coloquei, através da endoscopia, que é o exame que a gente faz para poder observar por dentro esse órgão, a gente observa aí um estômago normal e o estômago com a gastrite, que é a inflamação. E como que é causada essa gastrite? Hábitos dietéticos, o que significa isso? Hábitos alimentares, né? A ingestão em quantidade excessiva de alimentos que têm muito condimento, tipo pimenta, esses alimentos assim, ácidos corrosivos, contaminados. Esse contaminado a gente diz com bactérias, tá? Em temperatura extrema, tem gente aí que gosta muito de comer comida muito quente, tomar café muito quente. O álcool também pode irritar essa mucosa e causar inflamação. O refluxo biliar, que é quando fica voltando, né, o suco biliar lá, a bile, e aí também pode causar. Uso de drogas, nesse caso as drogas é como medicamentos, né, em grande excesso, como a aspirina, alguns anti-inflamatórios não esteroides, que a gente chama de DANES, e alguns quimioterápicos, né, então os pacientes que fazem quimioterapia oral, tende também a ter gastrite. Alguns distúrbios também, como uremia, algumas lesões do sistema nervoso central, a cirrose hepática, a hipertensão hepática, uma tensão emocional prolongada, porque a gente vai ver que existem vários tipos de gastrite, né? Vocês já ouviram falar aí, gastrite nervosa? Aí a gente tem a bacteriana, que é uma infecção que é causada pela Helicobacter pylori, que é a mais conhecida, né, mais como H. pylori, é uma bactéria muito comum no estômago. Ela é até meio difícil, assim, de combater, tem gente que sofre bastante com ela, né? E elas são bactérias que crescem nas células que vão secretar o muco, né, do revestimento do estômago. E aí ela pode causar a gastrite transitória, que é aquela que vem, mas que ela melhora, ou a persistente. Aí a gente tem a aguda por estresse, que é o tipo mais grave, né? E aí, quando a gente fala por estresse, a gente não está falando da gastrite nervosa. A gente está falando de uma gastrite que ela é causada por uma lesão grave de um aparecimento rápido, que pode não afetar o estômago diretamente, assim, sabe? Como queimaduras e lesões que vão provocar hemorragias. A erosiva crônica, ela pode ser secundária a algumas substâncias irritantes, como medicamentos, né, principalmente, ou então com a gastrite viral ou fungos, presente principalmente em alimentos. A eosinófila, que é quando a gente fala de eosinófilo, a gente está falando de reação alérgica, né? E aí, nesse caso, é uma reação alérgica a uma infestação por alguns vermes, principalmente presentes em alimentos. Tudo certinho até aí? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, porque às vezes eu empolgo. A gastrite... A gastrite atrófica. São anticorpos, né, nossos, que vão atacar o revestimento mucoso do nosso estômago, e aí, com isso, vai provocar a perda de muitas ou então até mesmo de todas as células que são produtoras de ácido e de enzimas lá no nosso estômago. A nervosa, que também é chamada de dispepsia funcional, esse tipo de gastrite, ele não vai causar uma inflamação real no nosso estômago, mas ela vai provocar sintomas que são iguais à da gastrite clássica, né? E é causado principalmente por tensão emocional, estresse, ansiedade e nervosismo. Essa muita gente tem, quando fica nervoso, ansioso, começa a sentir queimação no estômago. É a famosa gastrite nervosa. A doença de Menetrier, ela tem uma causa desconhecida, mas o que acontece é que as paredes do nosso estômago, vai desenvolver umas pregas bem grandes e grossas,
e também glândulas volumosas e cistos cheios de líquido. Então, é um outro tipo também de gastrite. E de células plasmáticas, também tem a origem desconhecida, e o que acontece é que as células plasmáticas elas vão se acumular nas paredes do nosso estômago, e isso também vai causar a gastrite. E os sintomas, eles vão variar de acordo com cada tipo da gastrite. Porém, muitos deles são bem parecidos, né? Principalmente o desconforto epigástrico, que é aquele desconforto, aquela queimação que o pessoal fala muito que é na boca do estômago, né? A hipersensibilidade abdominal, eructação, que é o famoso arroto, né? Náuseas, vômito e a hematêmese. Por que a hematêmese? Que é o vômito com sangue. Porque se é uma inflamação, a parede do nosso intestino ela vai estar machucada. Então, ela tende às vezes, a sangrar, né? Dependendo do grau. E aí pode ocorrer também essa hematêmese. Cólicas, né? E também diarreia. O diagnóstico. Ele é feito através de sintomas, né? E as queixas do paciente. Ele já é um paciente que vai se queixar bastante, porque é bastante incômodo. E aí, provavelmente, o médico vai pedir uma endoscopia, né? Que é o exame mais fácil de se diagnosticar. E também uma biópsia, que é quando a gente tira uma amostrinha lá da parede do estômago para levar para o laboratório para saber qual que é a causa dessa gastrite, para a gente conseguir tratar da melhor forma. Se é por H. pylori, o que está acontecendo, para a gente conseguir tratar de uma forma melhor, né? O tratamento, ele pode ser farmacológico, que são antieméticos e antiácidos, para evitar o vômito, né, e também aquela queimação, e um regime dietético, que é a gente mudar aí a alimentação por conta dos alimentos que vão piorar isso, né, que tendem a piorar. Os cuidados de enfermagem. Dar apoio psicológico, ouvir e anotar as queixas desse paciente. Diminuir a atividade motora do estômago, porque quanto mais a gente tende a fazer ele funcionar, pior é. Então, o que a gente tem que fazer é oferecer uma dieta mais leve e várias vezes ao dia. Realizar a higiene oral 3 vezes ao dia com solução antisséptica. Verificar e anotar os sinais vitais de 4 em 4 horas, isso daí já é padrão, né? Já é protocolo das instituições. Administrar a medicação prescrita com controle rigoroso de horário e anotar no prontuário do paciente todo e qualquer procedimento realizado. Igual eu sempre falei para vocês, é respaldo. Tudo que a gente faz, a gente tem que anotar. De gastrite, está tudo certinho? Alguma dúvida? Por enquanto, não. A matéria é grande, mas ela é bem tranquilinha, tá? Aí agora a gente vai falar sobre úlcera péptica. O que é isso? É uma ferida ou uma erosão. Qual que é a diferença da ferida para a erosão? É a profundidade. A erosão ela é uma lesão mais rasinha, mais superficial, tá? E a ferida, a úlcera, ela é mais profunda, tá? E ela é causada por uma lesão no revestimento do estômago ou então do duodeno, através dos ácidos gástricos ou pelos sucos duodenais. Então, aí na imagem, a gente vê aí o duodeno, né? Que é a porção mais inferior do estômago. E aí a gente consegue ver o desenho aí de uma úlcera péptica e também a imagem mais real de um exame, né? Que aí a gente consegue ver também a úlcera, que é essa parte branquinha aí. Na verdade, essa nem é uma úlcera, é uma erosão, tá? Como que elas surgem? Então, vamos lá. Aí tem o desenho do estômago saudável e do estômago com as úlceras, tanto no estômago quanto no duodeno. Então, por que o nome é úlcera péptica? Esse nome vem por conta da pepsina. Ela é uma enzima que ela age junto com o ácido clorídrico, que é produzido lá pela nossa mucosa gástrica. Os dois, eles trabalham juntos para digerir os nossos alimentos, principalmente as proteínas. Então, é por isso que chama úlcera péptica,
tá? Então, ela se forma quando os mecanismos de defesa que vão proteger, né, que protegem o nosso estômago e o nosso duodeno do suco gástrico, elas vão se alterar. Esses mecanismos, eles se alteram. Os tipos vão ser de acordo com a localização, e aí a gente vai ter a úlcera duodenal, que ela é mais comum, ela é lá no duodeno, na porçãozinha final lá do nosso estômago, e a úlcera gástrica, ela é menos frequente. Por quê? Como que essas úlceras vão surgir? Repetida regurgitação de ácido gástrico que vai causar essa inflamação, lá por causa da pepsina, né? Então, vamos lá. Vai ficar, quando ocorre essa regurgitação desse ácido gástrico, pode ocorrer também inflamação na parte inferior do nosso esôfago. E isso vai causar a esofagite e úlceras esofágicas. Então, uma coisa pode levar a outra, tá? Os sintomas também vão variar de acordo com a localização. Normalmente, crianças e pessoas de idade já mais avançada, elas tendem a não apresentar nenhum sintoma. Porém, as pessoas que são afetadas com essas úlceras, principalmente as duodenais, elas vão apresentar sintomas como dor, principalmente se o estômago estiver vazio, na úlcera duodenal, tá? Ardor, sensação de vazio e fome. A dor, ela vai ser constante, baixa ou em média intensidade, em área definida. Já lá na úlcera gástrica, a dor pode aumentar após a pessoa se alimentar. E aí isso pode causar também uma distensão abdominal, que também incomoda bastante, náuseas ou vômito. E aí, quando surgem, né, as complicações dessas úlceras pépticas, o que pode acontecer? Pode gerar hemorragias ou perfurações, e aí os sintomas vão se agravar. Por quê? A gente falou lá da erosão, que é uma lesão mais superficial. Mas aí, se ela não trata, ela pode ir se aumentando, né, e virar uma úlcera. E essa úlcera, se mesmo assim você não trata, ela pode perfurar, ela vai extravasar. E aí pode causar hemorragia, tá? O diagnóstico também é feito através dos sintomas e das queixas do paciente, também através de endoscopia e biópsia, radiografias com contraste, análise do suco gástrico e também exames de sangue. Aí as complicações, a perfuração, que eu já até comentei, o sangramento, e aí a pessoa pode fazer uma hematêmese, né? Uma hemorragia e também uma obstrução. O tratamento. O principal, né, é neutralizar ou diminuir a acidez. Primeiro, a gente vai eliminar os possíveis agentes que estão irritando essa mucosa. Assim como lá na primeira patologia, são os anti-inflamatórios não esteroides, o álcool e a nicotina. É administrado antiácidos para aliviar os sintomas e aí facilitar a cura desse paciente. Medicamentos antiulcerosos. É um tratamento que ele vai acontecer pelo menos, assim, no mínimo em 6 semanas. E são drogas que vão reduzir esse meio ácido, né, do nosso estômago, e isso vai fazer com que alivie os sintomas. A cirurgia, ela não é muito recomendada. Ela é mais feita, assim, ela é raramente realizada, né, mas ela é utilizada principalmente para tratar as complicações, que são principalmente a perfuração, né, as hemorragias, ou então no caso de obstruções que não vão responder ao tratamento com as drogas. Quando a pessoa tem hemorragias repetitivas, ou então quando há suspeita de que a úlcera é cancerosa. E aí, para a gente descobrir isso, é através lá da biópsia, tá? Os cuidados de enfermagem são os mesmos, porque não muda muito. Dar apoio psicológico, anotar as queixas, diminuir a atividade motora do estômago, a higiene oral, sinais vitais, medicação conforme prescrição médica, obedecendo o horário e anotar tudo no prontuário. Alguma dúvida das úlceras pépticas?
Tá tranquilo. Ainda não é ótimo, né? Então, vamos lá. A pancreatite. Ela é chamada de pancreatite aguda, né? E ela é definida como um processo inflamatório agudo no pâncreas. O que que pode causar essa pancreatite? As pedras na vesícula, que vão se deslocar e impedir as substâncias que são produzidas pelo pâncreas, né? Que elas escoem. A ingestão excessiva de álcool e alguns medicamentos, como corticoides e imunodepressores. Alguns tumores, um traumatismo pancreático, níveis elevados de colesterol e de triglicérides e alguns fatores genéticos. Tudo isso pode causar o processo inflamatório lá no pâncreas. Então, vamos lá. Como que isso vai acontecer? O pâncreas, ele tem duas funções, né? A função endócrina, que é a que vai liberar os hormônios, lá a insulina e o glucagon, na corrente sanguínea, para poder agir lá na glicose, né? Presente no nosso sangue. E a função digestiva. Na função digestiva, ela vai secretar enzimas digestivas lá para os ductos pancreáticos, que são esse daí que vocês estão vendo no desenho. E aí, como que acontece? O pâncreas, ele é um órgão acessório do sistema digestório. E ele é responsável pela produção do suco pancreático, que também vai auxiliar lá na digestão. E aí, como eu falei, pela produção de hormônios, como a insulina e o glucagon. E aí, um cálculo, ele pode impedir o fluxo da bile e do suco pancreático para o duodeno. E aí pode acontecer a pancreatite, né? Que é um processo inflamatório. Então, a gente tem aí o ducto biliar, que vocês estão vendo no desenho, e aí quando um cálculo, ele impede que esse suco escoe para o duodeno, esse suco vai ficar preso no pâncreas, nos ductos. E isso que vai causar a pancreatite, tá? Quais são as manifestações clínicas disso? Uma dor severa e súbita, então é uma dor muito forte que vem do nada na região epigástrica, lá como se fosse na boca do estômago mesmo. Após o excesso de ingestão de alimentos ou de álcool, e essa dor ela tende a piorar ao andar e ao deitar e melhorar ao sentar e se inclinar para frente, tá? É bem característico. Pode ocorrer também, os pacientes podem apresentar náuseas, vômitos, febre e icterícia, que é aquele paciente amarelinho, né? Por que isso? Por que vai causar icterícia? Lembra que a bile, ela também vai ficar presa? A reunião vai acabar daqui 10 minutos, tá, gente? Só para avisar. A bile, ela vai ficar presa. O que tem na bile? A bilirrubina, certo? A bilirrubina, quando ela é liberada junto com a bile, ocorre todo o processo lá, e ela é eliminada depois, acontece todo o processo digestório, tá tudo certinho. Só que quando a bile ela fica presa, ela vai ficar em excesso, ela vai extravasar para os vasos sanguíneos e ela vai ficar em excesso na nossa corrente sanguínea. E aí o excesso de bilirrubina é que vai fazer com que o paciente apresente a icterícia, tá? Por isso que o paciente ele vai ficar amarelo, igual um Simpson, é por conta disso, tá? Por conta da grande quantidade de bilirrubina na corrente sanguínea. Em casos mais graves, os pacientes podem ter sinais e sintomas de choque, tá? Que é a taquicardia, a pressão baixa, né? A hipotensão, a desorientação, as extremidades frias, os dedos, né? As mãos mais frias e aquela sudorese, aquela pele com aquele suor frio e pegajoso, tá? A manifestação mais visível que vai acontecer é por conta, lá nas fezes, elas vão ficar muito esbranquiçadas, exatamente porque não está tendo a digestão da forma correta, não tem o suco pancreático, não vai ter a bile, e aí as fezes vão ficar brancas, e é muito branco mesmo, e de um cheiro muito ruim, gente, e também muito volumosa. Então, é assim, o fator assim que é mais característico é as fezes, tá? O diagnóstico. O exame de sangue para avaliar a dosagem da enzima amilase sérica, leucocitose e glicemia. A leucocitose porque é um processo inflamatório, certo?
A glicemia, porque se ela faz o pâncreas, ele vai agir como lá também na insulina, né? O glucagon, tudo certinho. Se não está fazendo a liberação correta, o açúcar no sangue, né? A glicemia tende a aumentar. Por isso que a gente faz também. Exames de imagem, né? O raio-x de abdômen, ultrassom abdominal e também tomografias. Também são feitos. O tratamento. A manutenção do jejum. Por que que a gente fala que é manutenção do jejum? Quando mais o paciente se alimenta, mais a gente vai estimular a secreção das enzimas pancreáticas por conta da digestão. E aí, quando a gente deixa esse paciente mais tempo em jejum, menos o nosso pâncreas vai querer trabalhar, certo? Então, é um paciente que a gente vai tentar não fazer alimentação via oral, e, às vezes, se necessário, a gente vai fazer um aporte calórico por NPT. O que é isso? Aporte calórico por NPT. NPT significa nutrição parenteral total. É um tipo de dieta que ela é feita diretamente na via venosa do paciente, tá? É direto na veia. É uma dieta que somente enfermeiro pode manusear, porém, vocês estão o tempo inteiro ali. Tem que estar sempre verificando sinais vitais, e essa dieta ela é rica em tudo que o paciente precisa. Então, se ele não está comendo, se alimentando... chegou. Aí a Tayana. Se esse paciente ele não está fazendo nenhuma alimentação via oral, e também a gente não vai colocar lá uma sonda nasogástrica, porque vai fazer a digestão da mesma forma, a gente vai fazer o aporte calórico por NPT, por nutrição parenteral total, tá? A sonda nasogástrica, nesse caso, ela vai ser aberta para poder aliviar náuseas e os vômitos, então tudo que tiver no estômago ele pode voltar através da sonda para poder evitar isso. Pode ser administrado medicamentos como analgésicos, antibióticos e antiácidos, tudo sob prescrição. A insulina, caso seja preciso, porque o pâncreas ele não vai estar liberando a quantidade correta, porque ele está obstruído, certo? E a remoção total ou parcial pode ocorrer por conta de necrose ou uma grave infecção bacteriana, nesses casos que é indicado a cirurgia, tá? Os cuidados de enfermagem. Administrar os medicamentos conforme a prescrição médica, explicar por que esse paciente é muito importante que ele fique em jejum, porque vocês imaginam, um paciente internado não podendo se alimentar via oral. Ele pode comer, ele consegue comer na cabeça dele, né? Mas aí como que você vai falar para ele por que ele não pode comer? E aí é um paciente que tende a ficar bravo, né? E aí a gente tem que explicar qual que é a importância disso. Manter hidratação hídrica e também de eletrólitos, principalmente porque é um paciente que não está se alimentando via oral. Manter aberta e pérvia a sonda nasogástrica, ou seja, está sempre observando se ela não está obstruída e de vez em quando ir lá fazer uma lavagem da sonda. Monitorar os sinais vitais. Controlar a glicemia capilar é muito importante também, né? Porque a glicemia ela tende a ficar mais alta. E também realizar o balanço hídrico. Alguma dúvida de pancreatite? Então, vou seguir, tá? Agora a gente vai falar sobre esofagite. Praticamente tudo que tem ite, a gente fala de inflamação, certo? Nesse caso, é inflamação da mucosa do nosso esôfago, que vai ser causada por substâncias que são irritantes. O esôfago, né, é a porção do tubo digestivo que vai conectar a garganta com o nosso estômago. E ele é responsável por impulsionar o nosso alimento, né, que vem lá da nossa boca, até o estômago através de movimentos peristálticos, né, o peristaltismo, que é praticamente a mesma coisa que acontece lá no nosso intestino. Próximo à junção da garganta com o esôfago, dá para vocês verem aí no desenho, a gente vai ter o que a gente chama de esfíncter esofágico superior. E aí, acima da junção do esôfago com o estômago, lá embaixo, no finalzinho,
é o que a gente chama de esfíncter esofágico inferior. Então, no esôfago, a gente tem dois esfíncteres, o esofágico superior e o esofágico inferior. Quando o esôfago ele está em repouso, esses dois esfíncteres eles vão se contrair, certo? Para impedir o refluxo do alimento ou então também de suco gástrico lá do nosso estômago para a nossa boca. Esse que é o papel do esfíncter. Porém, quando esse esfíncter eles não estão funcionando da maneira correta, né, fisiologicamente falando, o que pode acontecer? O refluxo, né, de alimentos ou então de suco gástrico para o nosso esôfago de forma repetitiva. E aí, esse tubo digestivo que não está acostumado com isso vai sofrer uma inflamação ou até mesmo uma úlcera, porque vai estar recebendo ali o tempo inteiro o suco gástrico e também alimentos. E isso vai fazer com que ele inflame. Quais são os tipos de esofagite? Como eu falei, a de refluxo, que é o refluxo gastroesofágico. Esofagite de eosinófilos, são comuns em pessoas que têm alergia alimentar. Lá no começo eu falei que sempre que a gente fala de eosinófilos, a gente está falando de alergia. Esofagite infecciosa pode ser viral, bacteriana, fúngica, parasitária, por micro-organismos, tá? E elas principalmente ocorrem em pessoas com uma imunidade mais baixa. E a esofagite medicamentosa também. Lembra que a gente fala lá que vai tomar o remédio, a gente tem que tomar o remédio sempre com uma quantidade certa de água? É exatamente por isso. Porque se a gente não toma os remedicamentos, ainda mais quando quem toma medicamento sempre, né, de todos os dias, começa a tomar com pouca água, vai ficar resto de medicamento no esôfago. E isso pode causar esofagite medicamentosa. Por isso que a gente tem que estar sempre tomando o remédio com bastante água, tá? Para não acontecer isso. E aí tem o desenho, ó, do esôfago, com dele certinho, né? E aí o que acontece no refluxo gastroesofágico? Dá para vocês verem no desenho aí onde está ampliado, que vai ficar voltando o suco gástrico. A gente vai acabar a aula. 1 minuto, tá? Eu vou parar aqui e já vou mandar um outro link para vocês para a gente continuar. Então, vamos lá. Os sintomas, né? Sinais e sintomas. A azia ou pirose, que é a queimação após as refeições. Disfagia é a sensação de dificuldade de deglutição. Odinofagia, a dor com regurgitação de fluido gastroesofágico. Então, é aquela dor, né? E tem a regurgitação, é quando volta um fluido, né? A cialorreia é a salivação excessiva, tá? O diagnóstico é feito através de anamnese, que são as queixas do paciente, o raio-x de esôfago e a endoscopia também, tá? O tratamento vai depender muito do tipo de esofagite, porque ela pode ser bacteriana, viral, parasitária, né? Então, a gente tem que fazer os exames primeiro para a gente saber como vai tratar. Através de antiácidos para diminuir a acidez e também para proteger a mucosa do esôfago e facilitar, né, o tratamento. Os cuidados de enfermagem, orientar na dieta, como todas as outras patologias que a gente já viu até agora, evitar alimentos que possam irritar ainda mais essa mucosa, incentivar a deambulação para poder acelerar essa digestão, então não comer e ficar parado. É sempre bom o paciente comer e andar um pouquinho para poder agilizar a digestão, né? Evitar se alimentar 2 horas antes de dormir, porque aí o estômago ele já vai ficar mais preguiçoso, né? A digestão já vai demorar mais um pouquinho e isso pode incomodar mais ainda.
e administrar os medicamentos conforme a prescrição médica. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Colelitíase. A gente está falando agora de vesícula biliar, tá? A vesícula, ela é um pequeno órgão, né, que vai armazenar a bile, que também é um líquido digestivo. E essa bile, ela é produzida lá pelo fígado. Então, a vesícula, ela só armazena a bile, tá? Os cálculos biliares, eles são formados, né, por acúmulo de cristais no interior da vesícula, que é a colelitíase, ou então nas vias biliares, que aí é chamado de coledocolitíase. Então, tem diferença, vocês prestem atenção nessa parte aí, tá? Então, vamos lá, fisiopatologia. Como que acontece, né? Como que ocorrem esses cálculos, como que eles são formados. Quando as substâncias que vão formar a bile, elas estão em equilíbrio, ela vai se apresentar na forma líquida, certo? A bile, ela é líquida. Porém, quando algumas dessas substâncias, principalmente colesterol, vai ser produzido em excesso pelo nosso fígado, vai acontecer a precipitação da bile. Então, ela vai se formar, né? Ela vai se precipitar e aí vai ser formado os cálculos biliares. Então, por isso que a gente fala que os cálculos biliares, eles são formados principalmente por colesterol, tá? Aqui na imagem, é uma imagem de ultrassom, e aí vocês conseguem ver certinho aí, ó, o fígado, a parede, né, da vesícula e os cálculos biliares. E sim, gente, tem bastante gente que tem, e quando faz cirurgia, são muitos cálculos, muitos mesmo. E ela também pode se apresentar na forma de lama, tá? Porque como é um processo de precipitação, às vezes antes ela chegar na forma de cálculo, ela se transforma primeiro numa lama, tá? Se tiver abaixo, não, porque aí não vai formar o cálculo, certo? O cálculo, ele é quando há excesso de colesterol. E aí, com isso, vai se precipitar e formar os cálculos, tá bom? Os sintomas. Pode ser assintomático durante muito tempo, quando esses cálculos eles vão permanecer na vesícula, dentro da vesícula, tá? Então, tem gente que tem cálculo na vesícula e fica anos sem ter nenhum sintoma. Porém, frequentemente, esses cálculos, eles podem eles vão sair da vesícula e vão se alojar nas vias biliares. E aí vai acontecer uma obstrução dessas vias. E aí sim o paciente vai sentir dor, tá? Então, no outro slide, deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui, ó, a pedra na vesícula, colelitíase, e a pedra no canal da bile, né? Que são os ductos ali, coledocolitíase. E é na coledocolitíase que o paciente tende a ter mais sintomas, porque está obstruindo e aí vai causar a dor, tá bom? A dor, ela tende a aumentar lentamente e diminuir gradualmente, mas ela pode ser aguda e intermitente, tá? E ela pode durar, às vezes, até algumas horas. Tudo vai depender, isso varia muito de paciente para paciente. O diagnóstico, ele é feito principalmente através da ultrassom de abdômen, que a gente pede, o médico pede lá o SG de abdômen total, que aí a gente consegue enxergar tanto a vesícula quanto os ductos, e a colicistografia, que são imagens radiológicas feitas com contraste em pílulas, que o paciente vai tomar um dia antes do exame. E aí vai fazer o raio-x e consegue também diagnosticar. O tratamento. Primeiro a gente vai fazer a alteração na dieta, né? E se mesmo assim esses episódios de dor continuarem, principalmente recorrentes, né? Pode ser indicado a remoção da vesícula, que é o que a gente chama de colecistectomia.
E normalmente é uma cirurgia bem tranquila, que ela é feita principalmente por vídeo, né? Então o paciente nem é aquela cirurgia aberta, é bem assim, só uns furinhos para poder colocar lá os aparelhos e vai retirar essa vesícula. É uma cirurgia bem tranquila. E a remoção da vesícula, ela não vai acarretar deficiências nutricionais, tá? Até porque a maioria dos nutrientes, elas não são absorvidas no estômago, são absorvidas no intestino. Por isso que não acarreta, tá? Cuidados de enfermagem. Observar, comunicar e anotar a aceitação da dieta, porque esses pacientes, às vezes, eles tendem a não querer se alimentar da forma correta. Promover alívio da dor através de medicações prescritas. Observar, comunicar e anotar a evolução de sinais e sintomas. E com o paciente que tenha feito a cirurgia, né, caso seja necessário, os cuidados pré-operatórios. Alguma dúvida? De colecistite? Então, vamos lá. De colecistite a gente vai falar agora. Tô até confundindo já. A colecistite, ela não é a formação de cálculos, ela é a inflamação da parede da vesícula biliar, tá? Então, ela também acontece lá na vesícula, mas é uma outra patologia. E ela também vai ser causada pelo cálculo. Então, o paciente que já tem um cálculo na vesícula, além da outra patologia, ele pode também desenvolver a colecistite. Por quê? O cálculo, ele pode sair ali da vesícula, né? E se ser localizado, a gente vê ele lá no ducto cístico. E aí vai causar um episódio de dor súbita de forte intensidade. Então, aí vocês estão vendo o desenho, né? Os ductos hepáticos, o direito e o esquerdo, o ducto hepático comum, e aí a gente tem o ducto cístico, tá? Que é o que sai lá da vesícula. A gente está vendo lá a vesícula, o fundo, o corpo e o colo, e aí o ducto cístico. E é bem nesse ducto que pode acontecer do cálculo ser encontrado, tá? Pode ter causa hereditária por obesidade, ou então por calculose biliar, que é o que mais acontece, e pode acontecer após grandes procedimentos cirúrgicos ou então traumatismo. Sintomas. Dor em quadrante superior direito, porque é onde está localizado a vesícula, né? Rigidez abdominal, principalmente por conta da dor. O paciente não vai conseguir mexer o abdômen. Náuseas, vômito. De novo, a icterícia, por conta da bilirrubina, que vai estar em grande quantidade na corrente sanguínea, né? Aí tem até o paciente aí, ó, com a mucosa ocular amarelada. A acolia também, que é a ausência da bile, então as fezes também vão estar esbranquiçadas. A colúria é a urina, né, escura, que vai ser exatamente pelo acúmulo de bilirrubina lá no sangue, então a urina desse paciente ele vai ser diferente, vai ser uma urina escura. E a intolerância a alimentos gordurosos. Então, é aquele paciente que ele vai se sentir mal se ele comer algum alimento gorduroso, porque ele não vai ter a bile para poder ajudar no processo de digestão. O tratamento. Medicamentos que vão dissolver os cálculos, que são formados principalmente por colesterol. Só que, às vezes, esse medicamento ele não vai funcionar. E aí, a gente tem um procedimento que é chamado de litotripsia, que é um procedimento que vai quebrar esses cálculos através de ondas. Como que isso acontece? São ondas, né, que são emitidas por um aparelho que vai chegar até esse cálculo e aí ele vai ser quebrado, tá? E aí vai desobstruir a passagem. A colecistectomia, que é a retirada da vesícula, né, por via cirúrgica. E aí também a gente tem que fazer uma dieta hipolipídica após a cirurgia, principalmente, que é uma dieta com menos quantidade de lipídio, de gordura. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida?
Vamos seguir. Tá quase acabando. Agora a gente vai falar sobre as hemorroidas. O que são hemorroidas? São tecidos edemaciados, né, inchados, que contêm veias e estão localizados nas paredes do reto e do ânus, certo? Esses tecidos, eles podem se inflamar, desenvolver um trombo, que é como se fosse um coágulozinho de sangue, né? Sangrar, ou então se tornarem dilatadas e protuberantes. E aí a gente vai ter a hemorroida. Elas podem estar localizadas na parte de dentro do ânus e vão ser chamadas de hemorroidas internas, ou quando elas são projetadas para fora do ânus, a gente vai chamar de hemorroida externa, tá? E aí ela pode surgir através de esforço repetitivo para evacuar. Mulheres que têm parto normal também pode acontecer por conta da força que faz. Tudo que o paciente que tende a fazer muita força, pessoas que tendem a fazer muita força, tendem a ter hemorroidas, tá? Os sintomas. As internas, elas só vão ser identificadas quando existe a presença de sangue nas fezes. E alguns outros sintomas, né, são principalmente dor ao evacuar, ao ficar sentado e inchaço ao redor do ânus. É uma coisa que incomoda bastante. O tratamento, ele só é realizado quando surgem os sintomas, porque se não tem os sintomas, não tem o porquê. Fazer uso de emolientes fecais, tentar fazer as fezes ficarem mais amolecidas, né, para diminuir o esforço ao evacuar. E hemorroidas que são sangrantes, elas podem ser tratadas com uma injeção, que vai produzir a obstrução dessas veias com tecido cicatricial. Então, essa injeção ela vai impedir, né, vai estancar esse sangramento através de obstrução das veias. Assim, eu não coloquei... Ai, meu Deus. Ai, gente, por que tá... Peraí que eu vou ter que fechar. Era para ir lá para o outro, era para voltar e o negócio foi para frente. Vocês estão vendo a tela? Então, eu não coloquei os cuidados de enfermagem, porque eles são, assim, basicamente os cuidados que vocês já estão acostumados, né? Que é anotar as queixas do paciente, administrar a medicação prescrita. Nesse caso da hemorroida, é sempre colocar o paciente em posição agradável, para que ele não sinta dor, incômodo, tá? Fazer a higiene correta após a evacuação, para não acabar inflamando mais ainda. É bem tranquilo. E agora a gente vai falar sobre a apendicite. A apendicite é a inflamação do apêndice, né? Que é uma estrutura que se projeta lá no intestino grosso, num ponto onde ele se une ao intestino delgado. O apêndice, ele é uma coisa que só serve para atrapalhar a nossa vida, porque ele pode ter uma função imune, mas não é nada sério. Ele é uma coisa que não é essencial. E ele é como se fosse uma tripinha ali, um saquinho, que vai se encher e se esvaziar regularmente de fezes, né? Porém, ele tende a ficar obstruído. A causa não é totalmente compreendida, né? Do porquê que isso acontece, só que o mais provável que aconteça é que ele fique obstruído, né? E aí vai desencadear um processo inflamatório. E como ele é ele é bem, assim, fininho, tal, ele pode se romper. E aí, o perigoso é exatamente quando ele se rompe. Porque o que vai acontecer se ele se romper? Vai acontecer o extravasamento, né, de conteúdo intestinal, ou seja, de fezes, que é rico em bactérias, para a cavidade abdominal. E aí, vocês imaginam a quantidade de bactérias, de coisa que vai do intestino para a nossa cavidade abdominal. Isso pode causar uma peritonite ou até mesmo um abscesso, né?
que é tudo processo infeccioso. Nas mulheres, como sempre, né, que é tudo pior, o rompimento do apêndice pode causar a infecção também dos ovários e das tubas uterinas, porque também são órgãos que se encontram na cavidade abdominal. Pode ocorrer também uma sepsemia, por conta das bactérias, né, que podem ir para a corrente sanguínea, porque é um conteúdo que vai ser rico, né, as fezes são ricas em bactérias, que vai estar indo diretamente para a cavidade abdominal, caso o apêndice ele se rompa, né? Os sintomas. Menos da metade das pessoas que estão com apendicite vão apresentar essa combinação de sintomas que são mais característicos, que é a febre, a náusea, o vômito e a dor na fossa ilíaca direita, que é mais ou menos a localização que está o apêndice. A dor, ela pode começar subitamente na região abdominal superior ou em torno da cicatriz umbilical. Então, não é aquela dor que já vai começar exatamente lá na fossa ilíaca direita, tá? Ela pode começar em outra área do abdômen, vai ser seguida por náusea e vômito. E aí, após algumas horas, essa dor vai cessar, vai parar e vai se localizar na fossa ilíaca direita, tá? Então, ela começa de um jeito e termina de outro. Ao pressionar essa área, ao pressionar, né, a fossa ilíaca direita, ela vai doer. E quando a pressão ela é aliviada, quando você solta, essa dor ela vai aumentar abruptamente. Então, é assim que a gente, é característico, né? É assim que é um sinalzinho que a gente faz para ver se pode ser apendicite ou não. A dor em lactentes e crianças pode ser generalizada e não restrita à fossa ilíaca, então ela pode ser no abdômen todo. E em idosos e gestantes, a dor pode ser menos intensa e a área também menos sensível. No caso da ruptura do apêndice, a dor e a febre podem ser intensas, porque vocês imaginam, né? Ainda mais fazendo um processo infeccioso desse. E o agravamento da infecção pode levar, né, a um choque séptico. E aí, se não é tratado, pode ir acontecendo falência múltipla de órgãos e até óbito, né? Diagnóstico e tratamento. O hemograma, que vai acusar o aumento moderado dos leucócitos, né, por conta da infecção. Toda vez que a gente fala em leucócitos, a gente fala em infecção. Nas fases iniciais, os exames como raio-x, ultrassom e tomografia computadorizada, eles não costumam ser úteis, porque ele não vai mostrar nada, porque na fase inicial o apêndice ainda não se rompeu, então não vai mostrar nada. O médico ele vai se basear nos achados do exame físico e nas queixas desse paciente. A cirurgia ela é realizada exatamente para evitar a ruptura do apêndice e as possíveis complicações, né? Porque um apêndice que ele está infectado, ele pode se romper em menos de 24 horas após o início dos sintomas. Então, é bem rápido mesmo. E aí, por isso que chegou lá, está suspeitando de apêndice, o tratamento mais rápido é exatamente a cirurgia. Alguma dúvida sobre apêndice? Apendicite? Então, vamos lá. Colite. O que é isso? É uma doença também inflamatória que recorrente, né, que acontece na camada mucosa do cólon e do reto. O cólon é como se ele fosse, eu vou dizer, uma camada que vai revestir lá o nosso intestino. E ela é dividida em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. E aí a gente tem o reto. Tudo depende da localização, tá? A colite, ela tem pico de incidência dos 30 aos 50 anos. Tem como principais sintomas a necessidade frequente de evacuar, o abdômen distendido, né, que é a presença de gases, a diarreia alternada com a prisão de ventre, fezes com sangue e febre, tá? Porque é um processo infeccioso, e fezes com sangue porque o cólon ele vai estar machucado, né? Gente, essa outra parte... Ai, de novo. Eu deixei bem
assim, tá bem resumido, porque os cuidados de enfermagem, eles não mudam muito, tá? É praticamente sempre os mesmos, assim. Hepatite. A hepatite, ela é uma doença que ela é contagiosa, ela é inflamatória e ela acontece no fígado. E normalmente ela é causada por vírus. E aí a gente tem vários tipos de hepatite. Os que são mais conhecidos é o A, B, C e D, tá? O diagnóstico, ele é feito através do exame físico, a inspeção da pele, escleróticas, porque do fígado vai ter a bile, né? Então são pacientes que tendem a ter icterícia. E a palpação do fígado, porque o fígado ele fica tão aumentado que a gente consegue sentir ele alterado na palpação, tá? Pesquisa do antígeno Austrália. Esse antígeno, ele é uma proteína que ele vai estar presente lá no vírus da hepatite B. E a presença desse antígeno, né, ele pode estar presente mesmo antes dos sintomas e das alterações do fígado. Então, é mais rápido você diagnosticar através disso, tá? A dosagem de bilirrubina, que tem que estar aumentada, né, porque a bilirrubina é o que tem na bile. A dosagem de TGO e TGP, que são as enzimas que são produzidas no fígado, né? E aí, quando esses valores eles estão desregulados, isso pode significar lesões nas células do fígado. Então, eles tendem a estar todo bagunçado, né? Alterado. E também a biópsia hepática. O tratamento é uma doença que ela não tem cura, né? Então, não tem um tratamento específico para a hepatite viral. Ele é feito através de repouso, uma nutrição adequada na fase aguda da doença. Aí aqui, eu coloquei a tabelinha para vocês verem, né? O modo de transmissão, o período de incubação, que é o tempo que esse vírus ele fica no nosso organismo, tá? E sem manifestar ainda os sinais e sintomas. Então, a hepatite A, ela é transmitida feco-oral, é quando a gente tem contato com as fezes de alguém e acaba levando, às vezes, a mão, suja alguma coisa na boca. Por isso que a gente sempre fala, usem luva. Vai dar banho em paciente, vai trocar fralda, usa luva, tá? Porque é perigoso, às vezes a gente nem sabe o que esse paciente tem ainda. Então, sempre usar a luva. Período de incubação de 2 a 6 semanas. Apresenta, a maioria é assintomática, com estado semelhante à gripe, e o paciente pode apresentar anorexia, febre baixa, náuseas, vômitos e icterícia, ou não, tudo depende também da fase da doença, tá? E aí ela vai conferir imunidade permanente. A hepatite B, ela tem como modo de transmissão paramental, saliva, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Então, a hepatite B é super perigosa também, tá? Porque o modo de transmissão dela é muito mais amplo do que a da hepatite A. Os sinais e sintomas são semelhantes à hepatite A, porém são mais graves, tá? Febre e sintomas respiratórios, eles são raros, porém podem ocorrer artralgia e erupções cutâneas. A hepatite B é mais grave. A hepatite C, parenteral, através de sangue derivados, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não reencapar a agulha de forma alguma, tomar cuidado quando você vai colocar algum piercing, fazer alguma tatuagem, tem que ser tudo super esterilizado, tá? E também pela relação sexual. Os sintomas são semelhantes da hepatite B, porém é menos grave. 85% dos casos são anictéricos, ou seja, não apresentam a icterícia. E 20% dos casos podem levar a cirrose, de 2 a 40 anos, tá? A hepatite D. O modo de transmissão é o mesmo da hepatite B, porém só quem tem a hepatite B vai poder desenvolver a hepatite D, tá? Os sinais e sintomas é semelhante à hepatite B, só que ele é mais grave, e ele pode evoluir para uma hepatite crônica ativa e também para cirrose. A hepatite E, o modo de transmissão é o mesmo da hepatite A, é feco-oral, e os sintomas também são semelhantes ao da hepatite A, tá? Cuidados de enfermagem. Isolamento, né? Uso de luvas e avental para higiene. Cuidados especiais com seringas, agulhas e qualquer material pérfuro cortante.
Então, por isso que qualquer coisinha, você espetou o dedo, por mais que você ache que seja bobo, tanto faz em estágio quanto quando vocês estiverem trabalhando, vocês têm que falar. Vocês têm que chegar no superior de vocês e avisar, tá? Porque é perigoso. Comadres e papagaios, eles devem ser de uso exclusivo do paciente, assim como as instalações sanitárias, né, como os banheiros. Proporcionar repouso no leito na fase aguda, estimular a ingestão da dieta e da hidratação, observar as eliminações e fazer o controle hídrico, sempre manter as unhas curtas, limpas e orientar para que não se coce, porque alguns tipos de hepatite a gente viu que dá erupção cutânea, e isso coça, são algumas feridinhas que dá na pele, tá? E aí o paciente tende a se coçar e isso pode piorar. Dar banhos com solução emoliente para aliviar o prurido, ou seja, solução emoliente hidratante, né? Para aliviar a coceira. Observar sinais de complicações como a hematêmese, que é o vômito com sangue, melena, que é a fezes escuras com sangue, tem um cheiro horroroso. Já peguei paciente com melena, e é, assim, em grande quantidade, é o tempo inteiro, e tem um cheiro péssimo, tá? A equimose, aí a aula vai acabar daqui a 10 minutos. A equimose, que são manchas arroxeadas devido ao rompimento de vasos sanguíneos na pele, e a distensão abdominal. E administrar os medicamentos conforme a prescrição médica. Até aí, tudo bem? A aula é comprida, né, gente? Tanto que eu tenho um questionário de sistema digestório. Qualquer coisa, depois eu completo ele com as outras matérias e passo para vocês de novo, tá? Porque hoje eu achei que ia ficar muita coisa. Então, vamos lá. Cirrose hepática. É a lesão do tecido hepático, que vai ser seguido de cicatrização, que é o que a gente chama de fibrose. Então, aí no desenho, a gente vê o fígado normal e vê as células desse fígado. Tudo bonitinho, espaçadinho, bonitinho, tudo certinho, né? E aí, no fígado com a cirrose, a gente vê a presença de fibrose, que é um excesso de tecido cicatricial. Então, vocês veem que está aumentado aí os pedacinhos brancos, né? E isso pode acontecer também, pode levar à necrose, que são essas células que estão desenhadinhas aí mais escuras. As causas. Principalmente o alcoolismo, que é a principal causa de cirrose, desnutrição, exposição a substâncias que são hepatotóxicas, esquistossomose, não sei se vocês já estudaram isso, mas ela é uma doença parasitária, que é causada pelo parasita que a gente fala que a gente chama de Schistosoma monzoni. Ele também pode causar a cirrose, tá? A obstrução biliar crônica e infeccioso, que são também as hepatites. Aí aqui também tem o desenho de um fígado normal e de um fígado cirrótico. Na verdade, isso não é nenhum desenho, né? É uma imagem real de como que ele é. Sinais e sintomas. Eles vão se diferenciar em precoce, difere, né, em precoce e tardio. Os sinais e sintomas precoces, o paciente vai apresentar uma febre ligeira e branda, icterícia, náuseas, vômitos, flatulência, distúrbios intestinais. Ele vai alternar entre diarreia e constipação. A hepatomegalia, que é o aumento do fígado, né? E a astenia, que é a diminuição da força muscular. Isso no começo, vai aumentar esse fígado, né? Os sintomas tardios, a gente tem a diminuição do fígado. Por isso que aí na imagem do lado, vocês estão vendo que o fígado cirrótico ele está menor do que o fígado normal, tá? Porque primeiro ele aumenta e depois ele diminui. A esplenomegalia é o aumento do baço. A ascite, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas é esse abdômen globoso que está aí embaixo. A ascite, ele é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, tá? Icterícia, hipertensão portal, que é lá do elevação da pressão da veia porta. É o que acontece também. Aranhas vasculares são essas veias que vocês estão vendo nesse abdômen aí embaixo, é o que a gente chama de aranhas vasculares. E elas acontecem exatamente por conta da pressão
da elevação da pressão da veia porta, tá? Que é o sistema porta hepático. Então, quando acomete esse sistema, esse paciente ele vai ter essa hipertensão portal e aí vai surgir todas essas outras complicações. Aranha vasculares, o edema, equimose, púrpura, anemia, hemorroida, hematêmese, melena, astenia, tremor, delírio, convulsão, coma. Os sintomas tardios, eles são muito graves, né? São muitos sintomas e são muito graves. E eu já tratei, fiz até um estudo de caso de um paciente com cirrose alcoólica, que ele estava com o abdômen já parecido com esse da foto. O paciente, ele foi até a óbito, porque depois a gente descobriu que ele era com câncer também. E ele já tinha evoluído para câncer no fígado, e aí ele não aguentou, ele foi a óbito. Mas o abdômen dele estava dessa forma. E aí a gente tem o teste do piparote que a gente faz, que depois, se vocês quiserem, porque agora não tem como nem eu ficar demonstrando, mas que é assim, você vai pegar o paciente, você vai colocar uma mão de um lado do abdômen dele, e do outro lado você vai dar um pequeno peteleco. E aí você vai sentir, lá na sua mão que está espalmada no abdômen dele, as ondas desse líquido, né? Por conta da ascite. Então, assim, é uma coisa surreal e que realmente acontece. É um teste que a gente faz para poder identificar também a ascite, tá? É muito legal. O diagnóstico. Provas de função hepática, a dosagem de TGO e TGP, que são as enzimas do fígado, né? E a bilirrubina, por conta da bile. A biópsia hepática, tomografia, laparoscopia e ultrassom. O tratamento. A atividade física desse paciente ele tem que ser limitado. A dieta tem que ser hiperproteica, hipervitamínica, hipercalórica, hipossódica e hipogordurosa, tá? Proibição de álcool, porque mesmo que ele às vezes não tenha uma cirrose alcoólica, o álcool ele pode piorar. E são administrados medicamentos como corticoides, diuréticos, vitaminas, antiácidos, tudo conforme prescrição médica. Tudo vai depender do grau que já está essa cirrose, tá? E às vezes o fígado, ele até melhora, às vezes ele vai ficar com aquelas cicatrizes, né? O fígado ele vai ficar cheio de fibrose. Mas o paciente, às vezes, quando ele começa a tratar logo no começo, ele pode ter uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida boa. O problema é quando não cuida. E aí pode evoluir até para um câncer, como foi o caso do paciente que eu falei para vocês que eu fiz até o estudo de caso, tá? Cuidados de enfermagem. Apoio emocional, porque são pacientes que ficam abalados, né? Estimular a alimentação e orientando quanto à importância da dieta, né? Que é uma dieta diferente. Verificar o peso diariamente, medir a circunferência abdominal diariamente, para a gente ver se esse paciente ele está ainda com aumento da ascite, né? Desse líquido na cavidade abdominal. Fazer o balanço hídrico, verificar aspectos das eliminações fisiológicas. E essa sonda que está aí do lado é uma sonda que a gente chama de Blakemore. Essa sonda a gente usa, até coloquei a descrição aí embaixo para vocês depois não esquecerem, a gente usa em caso de hemorragia esofagiana por conta das varizes. Porque além das varizes que a gente vai ter no abdômen, igual vocês viram, né? Esse paciente ele pode apresentar varizes esofagianas. E isso pode sangrar, pode acontecer uma hemorragia. E aí, essa sonda, ela é uma sonda com duas porções, uma gástrica e uma esofágica, e ela tem como objetivo ocasionar o tamponamento dessas varizes que vão ser provocadas por conta da hipertensão portal. Então, vocês vão ver que ela tem dois ballonetes, vocês conseguem ver aí, né? Que ela é fininha na ponta, e aí ela tem um balonete, e depois ela tem outro. Esse balonete, ele vai ser inflado, né, insuflado, e aí ele vai fazer a compressão dessas veias, né, lá no esôfago, para evitar que elas sangrem, tá? Então, isso também é um cuidado de enfermagem, é um tratamento que a gente tem para tratar os sinais e sintomas. E aí, no final, eu coloquei só alguns exames
do sistema digestório, que eu já até falei para vocês ao longo da aula, e alguns outros que são um pouco diferentes. Aí, assim, eu não vou cobrar isso na prova, mas é porque é só para vocês verem. Se vocês tiverem curiosidade de saber depois como é que é, eu coloquei. Esse daqui que vocês estão vendo agora é a paracentese abdominal. Esse exame ele é muito utilizado em pacientes ascíticos, tá? E aí é retirada de uma quantidade desse líquido para levar para exame, para fazer o exame, né? Para analisar e ver o que tem nesse líquido, tá? Eu vou acabar a aula, até porque falta 1 minuto. E aí eu já mando a aula pronta para vocês, tá? Gravada, e mando isso daqui. Ela é grande, mas ela é bem tranquilinha, tá bom? Tá ok, professora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem, ou então depois vocês me perguntem na quinta também, se a gente tiver tempo, tá bom? Porque eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto de dar aula online, porque eu não consigo explicar direito. E aí, se vocês precisarem, depois a gente repassa alguma coisa, beleza? Já Tá mando. ok. Boa noite, até quinta, e estejam preparados